A gente vai ter uma outra conversa agora bastante importante, porque a fase atual do conflito entre Israel e o Hamas completa 2 semanas e não há sinais de um cessar-fogo. O exército israelense mantém de pé a Operação Espadas de Ferro e vem exercendo seu poderio militar em um cerco na faixa de Gaza. Com muito menos força bélica, o Hamas, por sua vez, se infiltrou em territórios e sequestrou reféns. Sobre as estratégias militares utilizadas na guerra entre Israel e Hamas, a gente conversa agora com Sandro Teixeira Moita, já aparece na tela aqui comigo, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, muito boa tarde, boa noite já, na verdade, perdão. Obrigado por estar conosco aqui. Estava conversando há pouco com o Lorival Santana justamente sobre a surpresa que foi o grau de organização, de planejamento, de virulência e até de barbárie do ataque promovido pelo Hamas. E o quanto Israel, que preza tanto a sua imagem de Estado muito bem protegido ou que tenta ter a imagem de Estado inexpugnável, acabou sendo alvo do ataque mais virulento desde a criação do Estado de Israel. Qual a análise que o senhor faz de por que o Hamas conseguiu ter este sucesso nesse sentido, do ponto de vista do que eles pretendiam de infiltrar-se, penetrar no território israelense, promover esta barbárie bastante violenta e por que ocorreram, o que se sabe até agora das falhas na defesa do Estado de Israel que permitiu esse ataque tão cruel e terrível? Yuri, boa noite a você, boa noite à nossa audiência. Agradeço muito o convite da CNN Brasil. Essa questão ela revela toda a complexidade, como a gente pode analisar os eventos do dia do 7 de outubro, os ataques de 7 de outubro feitos pelo Hamas. Então, temos que considerar aqui que, além da questão da falha do sistema de segurança, né, da vigilância sobre Gaza, o efetivo das forças de defesa de Israel, muito consumido pelas questões da Cisjordânia, uma violência crescente que forçou a polícia a pedir apoio ao exército. Então o exército teve que deslocar meios para a Cisjordânia e para aquelas áreas ali de Israel Central, onde você também tem uma questão ali árabe-israelense e você tem uma questão entre palestinos e israelenses ali, então você teve que aumentar a segurança ali. Isso acabou sendo naquela coisa de um cobertor curto, diminuiu o efetivo da vigilância sobre Gaza. Naturalmente o Hamas já estava, isso há bastante tempo, esses ataques devem ter sido planejados meses, se não anos, e ele aproveitou disso. Fora isso, você também tem a questão da falha de inteligência, que a gente ainda vai descobrir se foi uma falha no sentido de os serviços de informação israelenses não tinham todas as informações, ou as informações chegaram à liderança política israelense e ela decidiu, por acaso, ignorar essa falha. Não seria a primeira vez na história de Israel. Isso aconteceu no Yom Kippur, em 1973, o alto escalão israelense ignorou que havia uma informação concreta por várias fontes de que haveria um ataque feito pelo Egito e pela Síria, e aconteceu a guerra. Israel enfrentou um grande risco existencial. De certa maneira, a gente está vendo isso um pouco agora. Israel, nesse momento, enfrenta um risco existencial, porque os ataques do Hamas colocaram uma sensação enorme de medo, de angústia, de raiva na sociedade israelense. Fora isso, você ainda tem toda a questão dos reféns, dos 210 reféns até agora confirmados dentro de Gaza e que provavelmente serão utilizados como moeda de troca, ao que parece essas são as aspirações do Hamas nesse sentido. Então, é um cenário extremamente complexo no qual Israel foi colocado numa situação muito difícil. E, além disso, a gente ainda tem a violência crescente na Cisjordânia e no norte, né? Parece que o Hezbollah, a cada dia, ele aumenta a intensidade dos ataques, o que coloca Israel numa situação muito difícil de como ela vai se mover nesse momento. Parece realmente, como o Lorival tinha dito anteriormente à minha entrada, um momento ali de quase cheque do xadrez. Pois é, e professor, o senhor mencionou essa sensação de cobertor curto. Digo sensação porque Israel tem um exército significativo e fez já uma convocação de reservistas, tem um contingente expressivo. Se houver, a gente está ali diante dessa iminência ou não de ocorrer a invasão terrestre
da faixa de Gaza. Queria ouvi-lo sobre as dificuldades para essa ação, quais são os desafios militares para esta incursão terrestre e o quanto isso se agravaria caso haja outras frentes de confronto, em especial no outro extremo do país, no norte do país, na fronteira com o Líbano, diante do Hezbollah. Bom, Yuri, naturalmente que 360 mil reservistas não foram convocados para a operação em Gaza. Isso fica muito claro. Que uma preocupação do governo israelense de tentar guarnecer as suas fronteiras no norte pela ação violenta que o Hezbollah tem feito contra as forças de defesa de Israel, a todo momento emboscadas, ataques com mísseis, ataques com foguetes, mísseis antitanque e por aí vai. E na Cisjordânia. As dificuldades de uma ação terrestre, não só por ser uma ação terrestre, mas uma ação de combate urbano em Gaza, são uma das missões mais difíceis que se pode confiar a uma força terrestre. Então, as divisões israelenses que vão entrar em Gaza, porque isso fica muito claro que há uma decisão do governo israelense de entrar em Gaza, porque você rompeu o equilíbrio que havia até então, de 2009 agora, né, das operações militares israelenses. Israel precisa agir e precisa degradar as capacidades militares do Hamas em Gaza, assim como as da Jihad Islâmica Palestina e de outros grupos terroristas que ali estão, que lançam ataques contra Israel. Apesar de toda a destruição que nós vemos, todo o poderio aéreo israelense mobilizado, a gente ainda vê o Hamas sendo capaz de lançar foguetes e fazer pequenas emboscadas na fronteira, que aumenta a necessidade desse cerco em cima de Gaza. Uma incursão terrestre, como a gente tem visto aí nas imagens, numa área que você tem muitas ruínas, favorece o defensor, quase que equaliza o atacante e o defensor. Por mais tecnologia que o atacante tenha, ele vai ter que lidar com esse cenário que a gente está visualizando aí nas imagens. Qualquer lugar pode ser o alvo de uma emboscada por fogo de armas leves, fuzis e metralhadoras, uma emboscada por meio de dispositivos explosivos improvisados, ou mísseis antitanque, mísseis anticarro. Porque Gaza tem uma extensa de túneis que serve para diversas finalidades, desde uma economia informal que move aquele território, até mesmo as próprias instalações utilizadas pelo Hamas e outros grupos terroristas. Então você tem ali paióis, centros de comando, possíveis locais onde os reféns estão escondidos, estão abrigados, e por aí vai. Então, o soldado israelense, ao ingressar em Gaza, ele vai enfrentar um desafio, para colocar aí o nível da dificuldade, seria em 360 graus, porque ele pode receber ataque de foguete, ou seja, ataques por ar, e ataques por terra, na superfície e por via subterrânea, por meio de túneis que possam surgir em pontos que estariam na retaguarda, ou seja, na traseira da tropa israelense que estaria atacando. Então, é um desafio muito grande. E, além disso tudo, nós temos a questão dos reféns, que complexifica tudo isso, e temos a população civil palestina refém desses grupos terroristas e que fatalmente está no meio desse fogo cruzado e que está sendo pressionado a ficar no meio desse fogo cruzado justamente para que nós vejamos mais cenas de destruição, mais mortes de civis palestinos, como uma maneira de pressionar Israel a deter a sua ofensiva, a impedir ou a parar sua ofensiva, como ocorreu em outros casos, como ocorreu na Chumbo Fundido em 2009 ou na Margem Protetora de 2014. Sandro Teixeira Moita, que é especialista em estratégias militares, vai fazer companhia com a gente ainda mais um pouquinho. A gente volta a conversar já já, Sandro. Por enquanto, muito obrigado pelas suas informações, pela sua análise.